Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre mais um conteúdo chamado dualidade, que tem por objetivo formular e resolver modelos duais de problemas de programação linear, de modo a facilitar o processo de tomada de decisão e, além disso, pegar esses conceitos que a gente vai aprender e interpretar do ponto de vista econômico. A gente faz isso através dos quadros lá de solução do método Simplex. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é a teoria da dualidade. Então, de acordo com Hiller, no início do desenvolvimento da programação linear, estudiosos descobriram algo a que deram o nome de dualidade. E esse nome veio porque para todo problema de programação linear, verificaram que existia um outro problema associado a ele. E esse outro problema eles chamaram de dual, tá certo? Então agora nós vamos ter um modelo chamado primal, que é o modelo de programação linear que a gente já está acostumado, e um problema associado a ele chamado de dual. Então vale ressaltar, galera, que a partir do conceito de dualidade poderemos também desenvolver a nossa análise de sensibilidade. E essa parte da análise de sensibilidade eu vou apresentar aos poucos para vocês. E ela vai aparecer nos outros capítulos também, tá certo? Tá, então qual a importância da dualidade? E aqui tem que estar bem claro esse conceito, porque a dualidade não é um conceito tão simples de se entender. Mas de acordo com o nosso autor, que tem um nomezinho complicado, em alguns casos, principalmente em problemas complexos, com um número grande de variáveis de decisão, aí aqui que está o problema, né? Número grande de variáveis de decisão, encontrar a solução ótima pode não ser uma tarefa tão fácil assim. E também às vezes não pode ser tão rápida. Então, mesmo utilizando recursos computacionais. Então, por exemplo, problemas de minimização, eles são problemas mais complicados de você resolver computacionalmente. Então, às vezes você precisa de dualidade para você transformar esse problema aqui num problema de maximização. A gente vai ver como que é possível fazer isso e ter as mesmas interpretações. Então, uma das técnicas, uma das alternativas de usar a dualidade é isso. E se alguém lembrar lá do ensino médio, e na parte de matrizes, é o que a gente chamava de transposição de matrizes. Então, na verdade, a dualidade ela vai ter essa ligação aí entre um é o inverso da outra, tá certo? Então, o que a gente tem que entender é que às vezes a gente vai procurar valores limitantes aí de ordem superior ou inferior para a gente fechar a nossa solução, tá certo? Bom, o problema dual também poderá trazer outras interpretações para o nosso estudo. E eu falei para vocês anteriormente que a gente vai falar um pouquinho sobre interpretações econômicas. Isso aqui ele vai ajudar quando temos dúvidas, quando há hipótese de certeza. Por exemplo, a interpretação econômica ela pode ser obtida por meio dos valores das variáveis dual. Uma das interpretações, né? E em alguns casos também pode ser mais eficiente a resolução do dual, de modo que a solução de um é possível obter a solução do outro. Como eu falei aqui anteriormente, eu consigo ter similaridade entre as duas soluções, primal e dual, tá certo? Aqui na questão da interpretação econômica, só para não ficar muito vago, a gente pode pensar assim, num problema primal, né, que é o que a gente vai discutir, primal, vamos supor que a gente está lá na produção de produtos. Então, produção. E o que seria o meu respectivo dual? Então, eu vou ter a minha produção e eu vou vender meu produto. O meu respectivo dual é que eu tenho a minha matéria-prima. Então, eu tenho ali recursos. Então, uma das interpretações poderiam ser, ao invés de eu produzir o produto, e se eu vender somente o recurso, quanto que eu vou ter de lucro? Tá certo? A gente pode pensar nesse viés. Então,
Aí surge nossa primeira situação problema. Então ele fala assim, ó, uma indústria dispõe de 3 recursos, A, B e C. 3 matérias-primas, ok? Em quantidades limitadas. Com esses recursos, a indústria pretende produzir 2 produtos que chamaremos de P1 e P2. Até aqui, tudo que a gente já está acostumado. A tabela dá a utilização unitária de cada recurso em cada um dos produtos e a disponibilidade de cada recurso. Então, se vocês observarem a tabela, eu tenho o recurso A, B e C, disponibilidade 14, 9, 56. E aqui o recurso para você fazer o produto 1 seria de da matéria-prima A, 1 unidade da matéria-prima B e 7 da matéria-prima C, ou do recurso C. Da mesma forma que as proporções para o produto 2, seria 2, 1 e 4. Tá certo? A indústria sabe que cada unidade produzida do produto 1 dá uma margem de lucro unitária de 5 monetários e cada unidade produzida do produto 2 dá uma margem de lucro de 6 monetários. Então, o problema de programação linear da produção da empresa é determinar a quantidade a ser produzida do produto 1 e do produto 2, de modo a maximizar a margem de lucro. Então, isso aqui que a gente tem, que a empresa quer, seria o problema primal, que vocês já sabem elaborar, que é o problema de programação linear, tá certo? E aí ficaria desse jeito aqui, ó. Eu teria como maximizar a minha função, que seria z igual a 5x1 mais 6x2, e aqui eu teria as restrições para o recurso A, para o recurso B e para o recurso C. Então ficaria 1x1 mais 2x2 menor ou igual a 14, depois x1 mais x2 menor ou igual a 9, 7x1 mais 4x2 menor ou igual a 56. Então, esse daí é o nosso problema 1, o nosso problema primal. Agora, quem seria o problema dual? Então, até coloquei aqui, ó, por outro lado, vamos supor que a indústria tem a alternativa de vender o recurso A, B e C, o que eu tinha falado anteriormente, em vez de empregá-los na produção dos 2 produtos. Então, aqui a ideia seria assim, ó, o problema que se coloca agora é encontrar o valor da unidade de cada recurso, pois a venda dos recursos fornece um ganho pelo menos igual ao obtido com a utilização deles na produção. Então, será que eu consigo vender e conseguir um lucro ótimo com isso? Como que seria esse dual? Como que eu escreveria esse modelo? Tá certo? Então, para poder entender, eu tenho que transformar o meu problema. E aqui começa a minha tarefa da dualidade. Transformar o problema primal em um dual. Então, qual é a representação de um problema dual? Então, tá aqui, ó, variáveis de decisão do dual. A cada restrição do primal, faremos corresponder a uma variável y. Então, por isso que era sempre importante a gente determinar sempre x1, x2, x3 para o primal, porque agora para o dual vai ser sempre y. E como que seria isso? Eu vou ter uma restrição lá, restrição 1, igual a gente viu, eu vou associar a um y, y1. Se eu tiver uma restrição 2, eu vou associar isso a um y2. Vai ficar mais claro mais à frente, quando eu fizer um exercício. Outra característica, os elementos do lado direito das restrições em um problema são os coeficientes da função objetivo do outro problema. Então, eu tenho que essas restrições elas vão virar função objetiva do meu dual. Então, as restrições do primal vão virar uma função objetiva do primal. Terceiro, se o objetivo de um problema é maximizar, o do outro vai ser minimizar e vice-versa. Lembra que eu falei que há uma relação aí inversa entre elas? Então, se o problema primal é maximizar, o dual é minimizar. Tá certo? Outra questão, o problema de maximização tem restrições com sentido menor igual, então o dual vai ser maior igual. Sempre nessa contradição. As variáveis de ambos, os problemas são não negativas, aí aqui não muda, tá? Não negatividade sempre maior ou igual a 0. No caso aqui, y1, y2, y3. Então, como que ficaria meu modelo? Meu modelo ficaria desse jeito aqui, ó. Então, como que é o modelo geral, né? Qual é as diferenças entre os dois modelos? Então, eu peguei aqui um problema primal.
problema de maximização. E aqui eu coloquei um problema genérico, tá? Então, Z é igual a C1 vezes X1. Então, esse C aqui é os meus monetários. E A11, A12, A13 são os meus coeficientes, que a gente está acostumado lá a entender. E se vocês repararem, isso aqui é uma matriz. Essa aqui é uma matriz 3×3. Então, menores ou iguais aos valores de disponibilidade. Então, vamos perceber as diferenças entre um e outro. Se aqui eu tenho um problema de maximização, aqui eu tenho um problema de minimização. Outra questão. Reparem que esses coeficientes B agora vêm para a função objetivo. Outra questão. Se vocês repararem aqui, A11, A12, e agora eles estão aqui também, só que eles estão em coluna. Então, onde era linha, virou coluna. E a última, aonde tem o C aqui, eles viram disponibilidade. Mentira, a última não, tem aqui também, maior ou igual, e aqui era menor ou igual, tá certo? Então, é assim que a gente constrói o nosso problema dual, através do problema primal. Então, tem aí minha primeira situação problema. Eu escrevi o meu modelo primal, que está aqui. E aí eu falei com vocês que eu associo cada restrição a um y. Então, eu fiz aqui uma associação. E como que eu escrevo meu modelo dual? Então, vamos lá. Vou fazer assim. Se esse camarada aqui ele era de maximização, o meu dual é minimização. Minimização de quem? De uma função aí d. E aí, a cada y estou associando ao meu valor do coeficiente. Então, vai ficar 14y1 mais 9y2 mais 56y3. Beleza? E agora, a gente vai montar as restrições. Então, aqui, eu tenho 1, 2. O que era linha vai virar coluna. 1 e 2, y1, né? Mais, já estou montando as duas de vez, hein? 1 e 1, então 1 e 1, y2, mais 7 e 4, 7 e 4, quem? y3, y3. Os camaradas aqui são menores ou iguais, então aqui vai ser maior ou igual. Maior ou igual a quem? Aos coeficientes da função objetivo. 5 e 6. Lógico que aí eu tenho que colocar as de não negatividade, né? As de não negatividade têm que estar presentes. Então, está lá montado o meu modelo dual. Galera, o que a gente pode perceber? Esse aqui até que foi um problema... era de 2 variáveis para x e agora ele se tornou um problema de 3 variáveis aqui para y. Mas em contrapartida, aqui eu tinha 3 restrições e agora eu tenho 2. Problemas de minimização e outro de maximização. Eu falei anteriormente que os problemas de maximização eles são mais fáceis de resolver pelo método simplex. No modelo aí de minimização, a gente precisa, além das variáveis de folga, colocar variáveis artificiais. Então, muitas vezes vale a pena você pegar um problema, vamos supor que o problema primal seja esse aqui de minimização. Então eu faço uma transformação, faço um dual dele, uma maximização, para que ele se torne mais fácil de resolver, tá? E lá eu vou ter as mesmas respostas, basicamente, porque elas sempre estão associadas, beleza? Então é assim que a gente monta um quadro dual. Se eu pedir para vocês monte um quadro dual, monte um modelo dual, desculpa, é basicamente fazer isso. Pego o primal e agora eu transcrevo no dual. Bom, eu coloquei aí também o que cada variável y significa. Então, y1 agora é o valor do recurso A por unidade. E a mesma coisa para y2 e y3. E aí depois eu escrevo aqui um modelinho, tá bom? Bom, exercício 1. Conhecendo o problema de programação linear primal, monte o dual. Então vamos lá, Eu sei que esse cara aqui vai estar associado a um y1, y2 e y3.
esse problema de maximização. Então aqui vai ser minimização do meu D. Minimização de quem? Eu começo por aqui, ó. 10y1 mais 20y2 mais 30y3. Beleza? Já montei o primeiro. Agora aqui, o que é linha vira coluna. Então eu vou colocar assim já em coluna. 3, 4 e 2. E essa primeira aqui está respectivo ao meu y. Mais quem? 2, 6 e 1. 2, 6 e 1. Y, 2, y2, y2. Agora, ó, 1, menos 1 e menos 1. Então, 1, menos 1 e menos 1. y3, y3, y3. São menores ou iguais, então aqui vai ser maior ou igual a quem? 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Lógico, com os y aí sendo maiores ou iguais a 0, que aqui não muda, que é aquela história lá do recurso, né? O recurso não pode ser negativo. Beleza? Primeiro exercício aí completo. Mesma coisa agora, para a gente treinar. Como que ficaria isso daqui? Eu tenho agora 4 restrições. Então eu vou ter y1, y2, y3 e y4. Se aqui é um problema de maximização, aqui vai ser minimização. E aí vai ser de quem? 18y1 mais 15y2 mais 20y3 mais 8y4. E agora eu vou transcrever esses caras aqui, ó. O que é linha vai virar coluna. 1 e 5, y1. 2 e 1, mais 2, mais 1, y2. Agora, 5 e menos 2, 5 e menos 2, y3. E aqui eu só tenho eu só tenho x2, né? Então é como se tivesse 0 aqui, mais 1. Aqui 0, y4 e 1, y4. Então esse daqui não tem, né? Então eu posso até apagar, porque é vezes 0. Todos eles são menores ou iguais, então aqui vai ser maior ou igual a quem? 1 e 2. 1 e 2 com, logicamente, os y's i maior ou igual a 0, onde i varia de 1 a 4. Tá certo? Então eu coloquei aí o nosso modelinho dual. Ó, eu tinha 4 restrições, agora eu consegui transformar aí para 2 restrições. Galera, o exercício 3 é basicamente a mesma coisa do anterior. Então pausem o vídeo aí, tentem fazer e depois acompanhem a solução aqui. Então o problema dual ficaria de minimização de D, e aqui vai ser um y associado, vai ficar 10y1 mais 20y2 mais 30y3. E aqui eu vou escrever as minhas linhas em coluna. 3, 4 e 2, y1 mais 2, 6 e 1, y2, 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 mais 1, menos 1 e menos 1, y3, y3, y3. E aqui tudo maior ou igual a 2, 3, 1. Lógico, colocar aqui y, sendo as restrições aí de não negatividade, maior ou igual a 0. Vou mostrar para vocês o próximo exercício, só para vocês entenderem uma propriedade. Ele vai pegar o seguinte: esse agora é o meu problema primal, que é esse cara aqui que a gente acabou de fazer. Então, se eu pegar esse problema primal aqui e fazer o dual dele, ele vai me tornar o meu primal novamente. Então, porque o dual do meu dual é o meu primal. Então, vamos lá. Então, se é um problema de minimização, vai ficar maximização
maximização aí de D, e vai ser de quem? 2y1 mais 3y2 mais y3. E agora o que tem de linha vira coluna. 3, 2, 1, y1, y1, y1. Depois, mais 4, y2, mais 6, y2, menos 1, y2, mais 2, y3, mais 1, y3, e menos 1, y3. Se aqui é maior, então agora aqui vai ser menor ou igual aos meus coeficientes 10, 20 e 30. 10, 20 e 30. Com y e aí maior ou igual a zero. Então perceba, eu tinha esse problema aqui, fiz o dual dele. Aí eu peguei agora esse dual, chamei ele de primal. E fiz o dual dele novamente, ou seja, eu voltei para o que eu tinha antes. Então essa é uma propriedade da dualidade, tá certo? O dual do meu dual é o meu primal. Além disso, temos uma outra propriedade que ela é muito importante. Vou escrever aqui para vocês, ó. A maximização de um valor z em módulo, pode-se dizer que ela é igual ao resultado aí da minimização de D em módulo. Quando a gente fala em módulo, é o seguinte, vamos supor que eu coloque um valor em módulo negativo. Não importa o sinal dele, quando eu coloco essa barrinha aqui, chamado módulo, a resposta dele vai ser sempre positiva. Então, módulo de menos 1 é igual a 1. Ou seja, aqui a gente vai ter um valor mínimo de Z, sempre com sinal contrário, porque ele é o dual, né? Então, mas em módulo a gente vai sempre ter o mesmo resultado da função objetivo para maximização ou minimização. Por exemplo, se aqui fosse 20 o resultado, aqui seria menos 20. Mas em módulo, 20 é o meu resultado. Tá certo? Então essas duas propriedades elas são importantes para entender essa similaridade entre o primal e o dual. Tá certo? Então galera, a gente fica hoje por aqui e até a próxima.